gente, eu queria começar agradecendo a presença de vocês. Meu nome é Daniel, eu sou programador na Guava, trabalho na Guava fazem 5 anos. Eu vou falar sobre meditação, mas eu não sou um profissional em meditação. Eu comecei a praticar yoga há 1 ano e 6 meses, quando eu fui apresentado à prática pela minha esposa. E desde então eu entrei nesse mundo do yoga, comecei a praticar, e depois de 6 meses praticando yoga, eu passei a praticar meditação também. Mas nos primeiros 6 meses eu praticava meditação quando estava precisando, quando estava me sentindo mais ansioso, em alguns momentos do meu dia. E foi no começo desse ano que eu comecei a praticar, a tornar a meditação como um hábito na minha vida. E desde então, eu senti muita mudança em como eu vejo as coisas, em como as coisas me afetam, em como as sensações externas me afetam. Então, aí foi em um desses momentos eu resolvi dar essa palestra, e o Dia da Goiabada chegou e caiu como uma oportunidade para fazer. E eu queria aproveitar o momento também para agradecer a Nath, porque ela me ajudou muito nesse processo de yoga e meditação e me ajudou muito também a fazer essa palestra. Muito obrigado. Para começar falando sobre meditação, eu vou falar um pouco da história, falar um pouco de onde vem e o que é a meditação. Os primeiros registros escritos de práticas formais de meditação, eles vêm dos Vedas hinduístas. Os Vedas são a base dos sistemas de escrituras sagradas do hinduísmo. Eles datam de 1500 a 2000 a.C., porém existe uma longa tradição oral antes disso. Então, as práticas formais de meditação, elas são bem antigas. E por mais que as práticas mais antigas, a escritura formal mais antiga tenha surgido venha desses Vedas hinduístas, há referências de meditação em outros países e tradições, como na China, há registros de meditação no confucionismo e no taoísmo, há registros de meditação no budismo também, na Grécia Antiga, no Império Romano, no sufismo, que é uma corrente mística e contemplativa do Islão. Também há registros de meditação, de práticas meditativas, e no cristianismo também. Então, qual a definição de meditação? Devido a essas várias origens diferentes e várias tradições diferentes que usam a meditação, é muito difícil chegar a uma definição de meditação, porque dependendo da tradição que usa a meditação, a definição pode ser diferente e até contraditória, dependendo do jeito que você vê. Por isso, a compreensão do que é meditação, ela deve ser feita sempre dentro do contexto em que é apresentado. A meditação ela é de um jeito no cristianismo e de outro jeito no hinduísmo. Mas, entretanto, é comum que a meditação aponte sempre para uma realidade interior que vem dentro da pessoa que está meditando e o desenvolvimento e compreensão dessa realidade. Então, uma boa definição que a gente pode usar é que meditação é uma prática na qual o indivíduo utiliza técnicas para focar sua mente no objeto, pensamento ou atividade em particular, visando alcançar um estado de clareza mental e emocional. Esse estado de clareza mental e emocional ele pode ser chamado de estado meditativo, que é o estado que você atinge através da meditação. Para deixar mais claro e mais concreta essa definição, a gente pode imaginar uma garrafa cheia de água, terra e areia. Agora, agita essa garrafa. O que a gente vai enxergar? A gente vai enxergar nada. A gente vai enxergar um monte de lama e não vai enxergar através dessa garrafa, porque a lama vai estar tampando ela. E nossa mente ela funciona da mesma maneira. Se ela estiver agitada, com muitos pensamentos e sentimentos fora de controle, quando tentamos olhar para ela, é difícil ver qualquer coisa além da turbulência da superfície. O objetivo da meditação é acalmar esse turbilhão de pensamentos e sentimentos.
fazendo com que a areia e a terra assentem no fundo da garrafa, tornando a água mais clara. A partir desse momento, você consegue olhar dentro da água e ver o que está lá. Quando nossos pensamentos estão menos turbulentos, podemos ver muito mais claramente o que está ao nosso redor, sem distorções. Então, a meditação é uma forma de acalmar, tomar consciência do que está acontecendo dentro da nossa mente, para a gente ver de maneira mais clara o que está ao nosso redor. E então é uma maneira de moldar a realidade de acordo com o que você vê. Então, meditação não é parar de pensar, como é um mito que se diz, vou usar meditar para não pensar em nada. Isso não existe. Meditação não é esvaziar a mente. Meditação é adquirir mais consciência do que acontece na sua mente. É criar um espaço para que os pensamentos e sensações eles possam vir até a sua mente e ir embora. E ter consciência de que isso está acontecendo. Eu não falei antes, eu não estou conseguindo enxergar o chat aqui também. Se alguém tiver uma pergunta e quiser fazer, pode fazer. Eu vou tentar colocar o chat aqui para eu enxergar. Cadê o chat? Vocês podem escrever a pergunta no chat. No chat, ou se quiserem, podem também levantar a mão e aí Daniel pode ver, né, se ele deixar o chat aberto em algum lugar aí. E aí pode dar a voz. Isso. Mas vamos... um botão que tem no chat, só para avisar. Vamos continuar então. Beleza, eu tenho essa definição de meditação, eu sei o que é um estado meditativo. E você chega nesse estado meditativo através de prática. Assim como o corpo, a mente também necessita de treino para desempenhar melhor o seu papel. E assim como esportes, há vários tipos de práticas de meditação. Há centenas de tipos de práticas diferentes, e cada um desses tipos de prática, como a meditação ela tem várias origens e é usada em várias tradições, cada tradição utiliza uma maneira diferente de chegar a esse estado meditativo. Então, a gente tem a meditação transcendental, que utiliza mantras para chegar no estado meditativo. A gente tem a meditação religiosa, que se faz de orações, ou igual no cristianismo a gente reza muito na religião católica a gente usa muito terço para chegar, e isso usa muito terço para fazer orações, faz várias orações seguidas. Isso é uma maneira de chegar no estado meditativo. Você ora para você chegar no estado onde você pode ter clareza emocional para pensar. Nós temos também o yoga, que algumas referências eles não tomam o yoga como sendo um tipo de meditação, mas uma filosofia de vida que utiliza a meditação. Na minha experiência com o yoga, que tem 1 ano e pouco, é uma curta experiência, eu entendi. Foi fazendo yoga que eu consegui compreender o que é o estado meditativo. Foi através da prática do yoga que eu consegui, porque o yoga ele usa o corpo para acalmar a mente. Então, pode falar. Dan, como eu te passei o anfitrião, o Vandinho tá pedindo para entrar e tu precisa ir no chat aceitar ele. Desculpa aí. Não apareceu aqui não, velho. Não? Deixa eu ver. Achei. Pronto. Analista de participantes. Tá mal, não estava na tela. Pronto. Era para eu estar fazendo essas coisas, velho, mas como deu problema para compartilhar a tela, eu te passo. Não, tá tranquilo. Tá dando pra ir de boa. E depois do yoga, nós temos mais 2 tipos, que é o Metta Bhavana e o Satipatthana, que são 2 práticas de meditação que eu tive experiência, que eu utilizei um pouco durante essas práticas, e eu vou falar um pouco mais delas para vocês agora. O Metta Bhavana é o cultivo do amor universal. Para entender um pouco de como funciona esse cultivo do amor universal, eu vou citar uma frase aqui, que é de um livro chamado Um Coração Sem Medo. E nesse livro tem uma citação que diz: lembre-se de todos os momentos em que você mais se sentiu feliz.
Eu aposto que o denominador comum desses momentos é a habilidade de esquecer de si mesmo. É esse o paradoxo da felicidade. Você precisa se desapegar do senso de eu. Então, a Metta Bhavana, ela visa atingir o estado meditativo através do cultivo de amor e da compaixão por todos os seres, sem julgamentos. E o Metta Bhavana, ele funciona através de 5 etapas. A primeira delas é cultivar o Metta, que é o amor universal por nós mesmos. Depois, o Metta é o amor. Primeiro, ela visa cultivar o Metta por nós mesmos. Depois, cultivar o Metta por um grande amigo. Cultivar o Metta por uma pessoa neutra. E cultivar o Metta por uma pessoa complicada, que é uma pessoa que você pode ter uma desavença ou tenha que lidar muito de alguma maneira que não seja o ideal. E cultivar o Metta, e por fim cultivar o Metta por todos os seres. Sem julgamento, sem definir se uma pessoa é amiga ou inimiga, você cultiva o Metta por todo mundo, por todos os seres pensantes, que se diz nas práticas, se dizem todos os seres pensantes. Para cultivar esse Metta, ele utiliza algumas frases que, no caso, por exemplo, se eu estiver cultivando o Metta por vocês que estão assistindo minha prática agora, mentalmente eu vou repetir as seguintes frases: que vocês sejam felizes, que vocês não sofram, que vocês encontrem as verdadeiras causas da felicidade, que vocês superem as causas do sofrimento, que vocês tenham lucidez, que vocês tenham a capacidade de trazer benefício aos seres, que vocês encontrem nisso a sua felicidade. E essa prática, ela pode ser rápida, você pode falar essas frases de maneira rápida, contanto que você tenha consciência de que você está desejando isso, que você está colocando isso na sua realidade, esse desejo na sua realidade, ou elas podem durar horas. Aí vai de você, vai do quanto você quer contemplar essas frases. E sobre o Metta Bhavana é isso, e ele, chegando nesse estado contemplativo de meditação através disso, acredito que você vai conseguir passar isso para o seu dia a dia. Eu vou falar um pouco mais dos benefícios mais à frente. Por enquanto, só quero dar uma passada de como funciona a prática. Depois do Metta Bhavana, nós temos o Satipatthana, que o Satipatthana são as fundações para o desenvolvimento da atenção plena, que é a chamada Mindfulness, né, que é muito, muito famosa hoje em dia. E o Satipatthana é a base fundamental da meditação budista. Ela consiste em 4 pilares. O primeiro deles é a atenção ao corpo. Também temos atenção às sensações, que é você prestar atenção em tudo que acontece, nas sensações que acontecem à sua volta e que afetam você de alguma maneira. É você prestar atenção à sua mente. Então, é prestar atenção nos seus pensamentos, como a sua mente reage às sensações. E também atenção aos Dhammas. Os Dhammas, ele é um conceito central de várias tradições orientais e não possui uma tradução formal em linguagem ocidental. Mas ele pode ser entendido como um conjunto de comportamentos que vão de acordo com as leis do universo. E isso é em um sentido mais religioso, né? Então, é uma coisa que foge da área científica, ele foge da prática de meditação ocidental e se remete à prática de meditação nas origens dela, que são no Oriente. Para aprender como cultivar a atenção plena em cada um desses pilares, há práticas específicas. Eu vou passar por algumas delas agora. Elas não são todas, mas algumas dessas práticas foram as que eu pratiquei para ter uma atenção melhor ao corpo, às sensações, para adquirir um pouco de atenção plena. A primeira delas é o escaneamento corporal. Ela é uma prática relativa à atenção ao corpo e consiste em prestar atenção nas sensações do corpo, ele como um todo, em cada parte dele. Então, durante a prática, você fica numa posição confortável, mas que te deixa atento, e começa a prestar atenção do topo da cabeça às pontas dos pés. O objetivo é sentir as sensações e entender o que acontece em seu corpo, sem tentar mudar. Por exemplo, se você estiver sentindo uma coceira durante a prática, você vai sentir aquela coceira
sem tentar acabar com essa coceira. Então, é um exercício legal de prestar atenção no que está acontecendo no seu corpo e sentir. E simplesmente sentir o que está acontecendo, sem tentar mudar, sem tentar consertar, nem nada. Nós temos a atenção plena aos sons, que é relativa à atenção às sensações. E, assim como a atenção ao escaneamento corporal, ela consiste em prestar atenção nos sons à sua volta, sem julgamentos e sem atribuir significado a eles. Então, durante a prática, você vai, de novo, numa postura agradável, que você se sinta confortável, você vai simplesmente prestar atenção aos sons, sem tentar entender de onde vem, sem tentar entender o que aquele som significa. Você só vai escutar, deixar o som vir à sua mente e passar. A próxima, nós temos a atenção plena à respiração. Ela também é uma prática relativa à atenção ao corpo e consiste em prestar atenção na sua respiração, sem alterá-la. Porque se vocês tentarem reparar, quando vocês começam a prestar atenção na sua respiração, automaticamente você vai tentar controlar ela. Então, é um exercício interessante para você fazer, é você tentar sentir a sua respiração de maneira natural, sem tentar controlá-la. Os benefícios de todas as práticas eu vou falar mais para frente também, e é isso sobre atenção plena à respiração. Como prática relativa à atenção à mente, nós temos a RAIN. RAIN, ela consiste em a partir de alguma emoção forte, entendê-la usando a seguinte técnica. São 4 passos que são as letras da palavra RAIN. O primeiro passo dela é o reconhecimento. Então, você reconhece o pensamento que está passando pela sua cabeça ou a emoção que está passando na sua cabeça. Você reconhece aquela emoção ou pensamento como pensamento legítimo. Depois, você aceita esse pensamento. Você aceita que você está sentindo aquilo e sempre com gentileza. Você não pode ficar bravo porque você está ansioso. Você não pode ficar bravo porque você está com raiva. Todos esses sentimentos, tudo que você sente é legítimo. Então, você tem que aceitar aquele pensamento. É a melhor maneira de lidar com o pensamento é aceitando ele. Então, você aceita e depois você investiga. Nessa investigação, você não tenta achar uma solução para esse pensamento. Você só tenta entender o que está acontecendo. Por que eu estou tendo aquele pensamento? De onde ele surgiu? E depois entra o último passo, que é não identificação com o pensamento. Você pega esse pensamento e diz, se eu estou ansioso, se eu estou reconhecendo um pensamento ansioso, isso não faz de mim uma pessoa ansiosa. Eu estou ansioso naquele momento, mas isso não faz de mim uma pessoa ansiosa. E isso ajuda a acalmar o pensamento. Porque, por exemplo, quando você está muito ansioso, ou você está muito triste, você acha que sua vida vai ser assim. Você acha que aquilo vai ser permanente para o resto da sua vida. E através da não identificação, você consegue lidar com esse pensamento de uma maneira melhor. Você sabe que você não é aquilo, que aquilo vai passar em algum momento. As práticas de atenção aos dhamas, eu acho que eu nunca pratiquei uma dessa, mas ela consiste em observar de maneira constante se seus pensamentos estão de acordo com os dhamas. Então, é um tipo de prática que você tem que utilizar no seu dia a dia para entender se as suas atitudes elas vão de acordo com aquelas regras que regem o universo. De novo, de uma maneira religiosamente falando. Então, é uma prática do dia a dia e, de novo, você não tenta mudar suas ações da maneira, você só entende como você está agindo para você mudar isso posteriormente. Igual eu falei, todas as práticas acima consistem em apenas observar o que está acontecendo, sem pretensão de alterar ou melhorar nada. E fazer essas práticas apenas observando é extremamente importante, porque quando você apenas observa, apenas presta atenção no que está acontecendo, seja em seu corpo ou sua mente, ou nas suas ações exteriores, você está plenamente naquele momento. Nem no futuro, nem no passado. Você está no presente. E através dessas práticas, a gente consegue chegar bem longe. E eu vou
eu vou apresentar para vocês duas pessoas que atingiram estágios de estado meditativos muito elevados, muito elevados. E o primeiro deles é Matthew Ricard. Ele tem a alcunha de ser o homem mais feliz do mundo. Ele é francês, ele era geneticista molecular, mas aos 38 anos ele abandonou a carreira para viver nos Himalaias e tornar-se um monge budista. Mesmo ele tendo abandonado a carreira, ele nunca abandonou a ciência. Então, desde 2000, ele é membro do Mind and Life Institute, que promove o diálogo e a integração entre cientistas e budistas, e participa em estudos sobre a consciência e o treino da mente. Num desses estudos mais recentes, os cientistas ligaram 256 sensores ao cérebro de Matthew enquanto ele meditava. E as imagens mostraram o mais alto nível de atividade alguma vez registrado do córtex pré-frontal esquerdo, que são associados às emoções positivas. E não eram um pouco mais altos, esses níveis chegavam a ser até 10 vezes mais altos. Mas o interessante é que mesmo ele tendo a alcunha de homem mais feliz do mundo, ele sempre diz que não pode ser considerado o homem mais feliz do mundo, porque outros monges atingiram níveis tão elevados quanto o dele. O que a gente pode tirar disso é que, através da meditação, você consegue controlar o que você está sentindo. Você consegue controlar suas emoções. Controlar como você recebe as sensações e como você lida com elas. O interessante é que é dito que ele estava praticando a meditação Metta Bhavana enquanto estava fazendo os sensores, que é a meditação do cultivo do amor universal. A segunda pessoa que eu quero apresentar para vocês é Thich Quang Duc. E essa foto... Oi? Vocês estão... Alô? Vocês estão me ouvindo? Como tá aí? Sim. Eu estou ouvindo aqui bem. Tá ouvindo bem? Tá certo. Sim, estou te ouvindo. Massa. Então, vou continuar. A segunda pessoa é Thich Quang Duc, e essa foto ela diz muito só por ela mesma, mas eu vou contar a história dessa foto. Em 1955, o Vietnã se tornou independente e houve a separação entre Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. Mesmo com 80% da população sendo budista, o regime que entrou no Vietnã do Sul, ele era declaradamente católico. E durante esse regime, as práticas budistas foram sendo recriminadas, até que 8 anos depois, a bandeira budista foi banida do país, gerando diversos protestos. Em um desses protestos, 350 monges apareceram. Thich Quang Duc, que é esse homem da foto, ele chegou ao local em um carro, ele desceu do veículo e se sentou calmamente em posição de lótus nesse lugar que ele está, nessa foto. Outro monge saiu do carro com um galão de gasolina e despejou a gasolina no Thich Quang Duc. E, enquanto isso, ele estava sentado com contas de oração e fazendo uma prece. Após isso, quando ele terminou sua prece, ele pegou um fósforo e acendeu, praticando a autoimolação, que é um autossacrifício em prol de algo maior. O impressionante disso tudo, além do fato dele ter se sacrificado por algo maior, é que durante a imolação ele permaneceu sentado por volta o corpo dele levou 10 minutos para queimar. E durante esse tempo todo, ele permaneceu sentado em posição de lótus, como expressão de serenidade durante esse tempo todo. E ele só saiu da posição de meditação quando ele morreu, 10 minutos depois. Eu não tenho muito mais o que dizer sobre isso. É um controle... Nessa foto, ele está com a cara extremamente serena,
enquanto ele estava praticando suicídio, e um suicídio extremamente doloroso. Então, é um controle mental, é um controle, é um nível de consciência, de saber onde você quer chegar, de ter um controle sobre as sensações do seu corpo, assim, inimagináveis. Chega a ser quase sobrenatural. Obviamente, essas duas pessoas, para atingir esses níveis elevados de consciência, de moldar a realidade ou aguentar uma dor muito forte sem perder a serenidade, eles dedicaram a vida à prática de meditação. Então, eles chegaram num ponto que eles estão constantemente em estado meditativo. Em uma menor escala, esse deve ser o nosso objetivo, que é trazer os benefícios das práticas para o nosso dia a dia. Realizar as práticas formais é um bom começo, mas deve-se praticar meditação sempre. E para praticar meditação sempre, primeiro eu vou desconstruir aqui alguns mitos da meditação. O primeiro deles é que existe um lugar ideal para meditar. Não existe um lugar ideal para meditar. A prática de meditação, ela tem o estereótipo de se ter um lugar ideal para ser feita. Existem realmente lugares que proporcionam melhores condições para o exercício. Mas a prática verdadeira é feita no dia a dia, em como você enxerga o que acontece em sua volta e como você reage a isso. Você não precisa estar em um local extremamente silencioso para meditar. Você consegue meditar sentado na sua cadeira do trabalho. Você consegue meditar se durante uma reunião você estiver muito estressado e você fechar os olhos e prestar atenção na sua respiração por 2 segundos, isso já é meditar. Então você não precisa estar no lugar ideal, você não precisa estar no lugar silencioso. Você pode meditar no lugar que você está. Repetindo, meditar não é parar de pensar, é você entender como seus pensamentos estão na sua cabeça, é você entender as sensações e não é necessário ter tempo. Você não precisa sentar meia hora todo dia para meditar. Você pode meditar no tempo que você tiver. E um negócio legal é, se você não tem tempo de meditar, você está precisando meditar. Isso é um negócio interessante a se pensar. Então, desconstruindo esses mitos, a gente pode passar para as práticas no dia a dia. E para fazer isso, eu vou fazer uma relação entre as práticas que eu expliquei, que eu passei no começo da palestra, e como os benefícios dela e como elas afetam o seu dia a dia. A prática de Metta Bhavana, ela tem como maiores benefícios um aumento na sua compaixão, como você sente compaixão pelos outros. Você deixa de sentir compaixão apenas pelas pessoas que você gosta e passa a sentir compaixão por todas as pessoas, e você se coloca no lugar do outro mais fácil. Então, no dia a dia, vamos supor que você tenha que lidar com um cliente chato todos os dias. Você vai, à medida que essa relação vai crescendo, vai tendo conflitos, você passa a gostar menos e menos desse cliente. Se você começa a colocar ele na sua meditação Metta Bhavana, na sua prática de Metta Bhavana, você começa a desejar para ele coisas boas, você começa a enxergar ele não como uma pessoa, não como um adversário, não como um inimigo, não como uma pessoa que te faz mal, mas como uma pessoa como qualquer outra, com problemas, que pode estar ansioso, que é uma pessoa normal, com todos os problemas e frustrações de qualquer outra pessoa. Então, quando você enxerga essa pessoa de uma maneira diferente, o jeito que você lida com essa pessoa passa a ser diferente também. Então, isso ajuda muito no dia a dia. A segunda prática é a atenção plena ao corpo. E um dos principais benefícios dessa atenção plena ao corpo é o relaxamento muscular. E isso liga diretamente à indução ao sono. O sono, ele vem através do relaxamento, quando você consegue relaxar. Dormir é relaxar o corpo. Então, quando você induz o relaxamento muscular através de uma prática, você facilita seu sono. Esse é um dos benefícios. E o outro benefício da atenção plena ao corpo, que pode ser dito, é o aumento da consciência corporal.
Isso é um benefício interessante porque muitas vezes nós somatizamos algumas sensações mentais, como estresse ou ansiedade. O que é somatizar sensações? É quando o nosso corpo gera sensações físicas, como dores ou taquicardia, a partir de sintomas psicológicos e não físicos. Você está com taquicardia, mas você não tem nenhum problema no seu corpo. Não existe nenhum problema no seu corpo. O problema é no seu cérebro. Você está ansioso. Isso gera a sensação de taquicardia. Então, quando você presta atenção no seu corpo, você consegue identificar essas somatizações e saber o que está acontecendo na sua mente de maneira mais fácil e mais rápida, o que ajuda a melhorar essas sensações. Eu não sei se vocês estão enxergando bem, aqui do lado tem um gráfico, que esse gráfico é a resposta à dor no cérebro, e a linha preta são de pessoas normais e a linha vermelha são de monges. Essa barra cinza é o momento da dor. Então, o que isso gráfico quer dizer? Quando você vai tomar uma injeção e a pessoa que vai aplicar a injeção, ela está chegando perto de você com a agulha. Uma pessoa normal, ela vai sentir a agulha muito antes daquela agulha entrar no seu corpo. Então, às vezes você está lá, vai aplicar a injeção, você olha para o lado, você está sentindo aquela dor, aí quando você vê, você nem sentiu a dor, você nem sentiu que a agulha entrou no seu corpo. Isso acontece, isso é uma defesa do corpo, então você começa a sentir aquela dor antes, você tem essa preparação para aquela dor, e quando a dor chega, você meio que não sente ela, e depois ela passa. Com os monges, ela funciona diferente. Eles vão sentir a dor, eles sabem que eles vão sentir a dor, mas eles não sentem. A resposta, ela só acontece na hora de sentir, e eles sentem de maneira mais intensa. Eles sentem a dor de maneira mais intensa. Eles sabem que aquela dor aconteceu, que aquilo afetou o corpo deles, e depois, quando ela passa mais rápido. Parece que, no momento de dor, isso é benéfico, que você não sinta tanto a dor. Mas essas sensações não acontecem só com a dor. Isso acontece também com carinho ou com todas as outras infinitas sensações físicas que a gente sente. E a gente, por exemplo, você quer sentir o vento no rosto. Então você se prepara para sentir o vento no rosto, mas na hora que o vento bate, você não tem muita diferença do que você estava preparado para sentir. Então, quando você tem atenção plena ao corpo, você sente mais o que está acontecendo e só sente na hora que deve ser sentido. Temos também na atenção plena aos sons. A prática, ela consiste em ouvir sons sem atribuir significados. E, geralmente, e através dos sons, nós temos reações muito fortes. Por exemplo, quando uma pessoa fala alguma coisa que você não gosta, a gente reage muito rápido àquilo. Quando a pessoa faz um elogio, a gente reage muito rápido àquele elogio. Então, quando você se acostuma a não atribuir significados aos sons que você escuta, você pensa primeiro e depois reage. Então, você consegue ouvir críticas sem ficar irritados ou defensivos, e você consegue ouvir elogios sem ficar excessivamente arrogantes ou empolgados. Você primeiro escuta, percebe o que você escutou e depois você reage. Então, isso é um benefício muito importante para o seu dia a dia. É você escutar, pensar e depois reagir. E, por fim, nós temos também a atenção plena à respiração, que o principal benefício, mas um dos benefícios é voltar ao momento presente. A respiração, ela está com a gente o tempo inteiro. Nós sempre vamos conseguir sentir a respiração. Então, em qualquer momento, ela é um instrumento mais fácil de você voltar a atenção ao momento presente. E um dos benefícios dela é que quando você presta atenção na respiração sem tentar modificá-la, ela se acalma naturalmente. Então, quando você foca na respiração, quando você presta atenção, você se acalma. E a respiração, ela está muito ligada à ansiedade, à crise de pânico e outras coisas. Quando você tem uma crise de pânico, você começa a respirar muito rápido. Então, quando você presta atenção na respiração, ela já acalma naturalmente, chegando e te tranquiliza muito rápido. E a última prática que eu falei, que é a prática RAIN,
que ela serve, a principal utilização dela é para acalmar emoções fortes e pensamentos insistentes através do reconhecimento, aceitação, investigação e não identificação. Quando você lida dessa maneira com seus pensamentos, você convive com seus pensamentos e emoções de maneira mais saudável, porque você sabe o que você está pensando, você sabe o porquê de você estar sentindo aquilo, pensando aquilo, e você não se identifica com aquele pensamento, então eles se tornam impermanentes, que é o que um pensamento é. Eles vêm e vão. Você não é essa pessoa ansiosa, você não é essa pessoa triste, você está triste, você está ansioso. E conviver com esses pensamentos e emoções de maneira saudável é essencial, porque nós nunca vamos deixar de pensar. Ninguém tem controle total sobre o que pensa, todo mundo tem pensamentos negativos, todo mundo tem pensamentos positivos. Mas através dessa prática, você consegue controlar como esses pensamentos vão te afetar. E isso é importante. Ou seja, a meditação ajuda você a controlar a sua mente, e não o contrário. E isso é muito importante, pois somos extremamente suscetíveis às nossas emoções. Se sentimos raiva, somos raivosos. Se sentimos alegria, somos alegres. Se sentimos ansiedade, somos ansiosos. Se sentimos empolgação, somos empolgados. Todas essas sensações, em algum momento ou outro, vão passar por nossas cabeças e não podemos ser uma pessoa diferente para cada sensação que sentimos. E hoje, com a quantidade de estímulos que recebemos, essas sensações vêm e vão de maneira muito mais rápida e muito mais intensa. Então, meditar nos traz um espaço de calmaria em meio a esse caos de sensações e nos coloca de volta ao lugar que pertencemos, nos traz de volta ao momento presente. E nesse espaço, neste momento presente, nós sentimos tudo o que há para se sentir. Sentimos raiva, alegria, tristeza, ansiedade, empolgação. Nós continuamos sentindo tudo isso, mas não deixamos que essas sensações nos controlem. E nem nos tornamos essas emoções. E isso muda tudo. Bom, é isso que eu tenho para falar sobre meditações para vocês. E eu queria agora propor uma prática. Se é uma prática curta, ela tem 3 minutos. E eu vou colocar ela e depois a gente pode conversar um pouco sobre essa prática. Eu vou colocar aqui para fazer essa prática. Fechem os olhos, apoiem os pés no chão, façam uma respiração profunda, que ela vai iniciar depois do sino, que vai tocar aqui. Eu vou iniciar aqui agora. De olhos fechados, numa postura relaxada e confortável, comece notando os pensamentos que passam pela sua mente. Quais emoções estão presentes? Busque ser o mais acolhedor possível a essas emoções, sentindo-as nesse momento sem alterar nada. Em que parte do seu corpo essa emoção está presente? Quais são as sensações físicas presentes agora? Busque direcionar a sua atenção ao longo do seu corpo para notar essas sensações. Não tente mudar nada, apenas mantenha-se consciente e aberto para o que já está aqui. Agora repouse sua atenção na respiração, na entrada do ar pelas narinas, na sua trajetória pelo corpo, fluindo pelo abdômen
pelo tórax, pelas costas. Note as diferentes sensações físicas provocadas pelos movimentos da inspiração e da expiração, usando cada respiração como uma oportunidade de se manter ancorado no momento presente. Caso a sua mente se distraia, apenas traga sua atenção de volta à respiração. Agora comece a mover o seu corpo, abra os seus olhos e retome as suas atividades, buscando levar da melhor maneira possível essa qualidade de atenção para o restante do seu dia. Bom, gente, essa foi a prática que eu queria apresentar a vocês. Ela é curtinha, ela tem 3 minutos e é uma prática destinada a fazer você voltar ao momento presente em algum momento de crise, assim, que você tiver com muitos pensamentos, muitos turbulentos. E ela passa por vários daquelas, ela faz um conjunto de práticas, ela propõe um escaneamento corporal, você passa pelas sensações do seu corpo, você presta atenção na sua respiração, você acalma a sua respiração através de prestar atenção nela, e ela é muito interessante por causa disso. Ela mistura muitas premissas da meditação para te trazer ao momento presente. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário sobre a prática? Quer falar como se sentiu durante ou após a prática? Depois eu tenho uma pergunta, mas se alguém quiser falar exatamente sobre a prática, tem prioridade, que é outra coisa. Uma coisa que eu senti agora, não sei se é porque, sim, tá na hora do almoço, eu sei, senti fome. Eu, às vezes, não sei se dá pra... Tô querendo brincar, não, mas o que eu percebi foi isso. Pequeno comentário. Igual eu falei, toda sensação é legítima. Então, às vezes você não estava prestando atenção suficiente nas sensações do seu corpo, e quando você parou para prestar, você percebeu que você estava com fome. E isso acontece, às vezes você está tão distraído que você esquece de comer, você não percebe que seu corpo está precisando daquilo. Então, é totalmente legítimo isso, pode ter acontecido com certeza. Eu acho meio parecido. Eu acho meio parecido com o Vanil também. Eu percebi que eu tava com vontade de fazer xixi. É a mesma coisa. Você tá muito... Oi? Você tá parando para se perceber um pouco mais. Isso. Você para se perceber, então você entende o que seu corpo está pedindo. É muito benéfico ter um momento para si perceber. Gabi falou aqui que é massa você notar que 3 minutinhos muitas vezes são suficientes para trazer a gente para o momento presente e mudar completamente a sua forma de viver o dia. Isso é muito verdade. E eu vejo isso também no dia a dia quando eu deixo de praticar a minha prática diária de meditação, muda meu dia. Aqueles minutos, eles fazem diferença em como você enxerga as coisas, em como você vê a realidade. Isso é uma coisa legal mesmo. Então, é isso. Para encerrar, Chico, você quer fazer sua pergunta agora? Eu tenho só mais uma sessão. Pode falar. Eu ia perguntar... na verdade, eu ia fazer um comentário de uma coisa que tu falou no meio, que era sobre o lugar certo e a posição confortável. A primeira coisa que eu perguntei, se é enfim, para uma pessoa que estava me ensinando a meditar, era
por que que as pessoas não meditavam ou deitadas ou numa poltrona, assim, em geral. E fora, tipo, aparentemente tem uma questão de de você se manter acordado. Isso é uma coisa difícil de você fazer se você estiver confortável demais, porque você acaba dando lugar a sono. Eu achei isso curioso. Quero saber se tu já dormiu meditando, se tu já passou por essa experiência de estar tão confortável que você acaba dormindo. Já, e eu pratico a meditação na cama. Eu acordo e alguns minutos depois eu faço a meditação. Eu e Nath, a gente faz a meditação deitado. Já aconteceu de dormir. E o interessante é que quando eu estava prestando atenção, pesquisando sobre uma palestra, eu e Nath assistimos uma live de um cara falando sobre meditação, que ele falou que tem professores de meditação que acorda a pessoa quando ela dorme. Mas ele não faz isso, porque ele diz que se a pessoa dormiu, ela está precisando dormir naquele momento. E então é isso que ela vai fazer. Ela está cansada, ela vai dormir. Mas o ideal mesmo é você se manter numa postura que ainda te deixa alerta, porque você não está querendo dormir, você está querendo prestar atenção no que está acontecendo, e para prestar atenção no que está acontecendo você tem que estar alerta. Mas igual esse cara falou, não vejo como problema dormir não, mas acontece, eu já dormi durante algumas práticas também. Ô, Dan, eu acho que isso puxa uma pergunta também minha, que não sei nem se classificaria como uma prática de meditação, mas eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade para dormir. Então eu comecei a pegar na internet alguns aplicativos e tal, que tem algumas rotinas de meditação direcionadas para o sono mesmo. E eu faço na cama, tipo, é como uma forma, sei lá, de prestar mais atenção no corpo, relaxar e talvez acalmar a mente, assim, de certa forma, para facilitar o sono. Eu percebo que tem um efeito bom para mim, assim, facilitar. E seria uma meditação também, ou seria... Sim, qualquer... Não posso dizer qualquer, mas várias práticas que têm como objetivo você prestar atenção ao seu corpo para induzir um relaxamento, isso é o escaneamento corporal. Então, você presta atenção no seu corpo, dessa maneira você vai induzir ele a relaxar e isso é uma maneira utilizada para se pegar no sono. Inclusive, para dormir ontem, eu usei uma dessas práticas de escaneamento corporal para poder dormir. Aqui, se eu recomendo algum app, sim, eu coloquei, vou escrever aqui, o Lojong. Essa meditação ele tem nesse app, Lojong, e ele tem quando eu comecei a meditar, eu precisei tornar isso um hábito. E esse aplicativo ele tem um programa que chama exatamente Cultivando o Hábito. Ele tem 21 dias de meditação e ele passa por várias práticas, e cada dia ele faz uma prática diferente, para você conseguir sentir a meditação, como cada tipo de meditação afeta o seu corpo, como cada tipo de meditação te afeta. Então é bem interessante passar por esses 21 dias para você criar um hábito de meditação e entender como isso afeta você. Fui num evento de meditação uma vez, achei. Sim, quando você entra no estado meditativo, a noção do tempo ela é uma criação. Ela é uma criação nossa, porque é necessário a gente ter sincronia com as outras pessoas. Então, quando você medita, quando você entra no estado meditativo, você perde a noção de passado ou futuro, você está no momento presente. E como você enxerga o momento presente é muito particular de cada pessoa. Então, você deixa de pensar em hora e passa a ver o mundo apenas de uma maneira natural, no estado de consciência que não necessariamente significa as horas que a gente definiu como sociedade. Então, a gente sente que perdeu a noção, mas na verdade a gente está vivendo o momento presente. Eu ia falar alguma coisa relativa sobre isso agora, mas eu me perdi. Eu queria só retomar a fala de Lucas, acho que foi Lucas que falou sobre o sono. Eu era uma pessoa que eu tinha muito problema para dormir. Muito, 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 tomava remédios e tal. E hoje em dia, eu
não tenho problema com isso, desde que eu conheci uma técnica de meditação de prestar atenção no corpo e me induzir ao sono. Então, hoje eu consigo ser a pessoa que fala assim, estou sem sono, mas eu vou dormir aqui. Porque eu deito, eu escaneio meu corpo, penso, eu induzo meus pensamentos para uma frequência mais baixa, mais tranquila, e aí eu consigo dormir assim, em menos de 10 minutos. Foi uma vitória. Que massa. É muito interessante e isso é muito incrível, porque mudou muito a vida mesmo dela com essa meditação. É muito interessante com esse escaneamento corporal. Voltando um pouco sobre essa parte da duração de 1 hora, todo mundo aqui já deve ter se sentido concentrado o suficiente para não ver o tempo passar. Aquele momento que você não vê o tempo passar. Isso é um estado de meditação espontânea. Então, a meditação como prática formalizada, ela vem dos Vedas hinduístas há 1500 anos atrás, há 1500 anos antes de Cristo, mas a meditação como estado meditativo, ela acompanha a história da humanidade. Então, ela é um momento natural do nosso corpo, quando a gente está concentrado em alguma coisa, prestando atenção muito fortemente em alguma coisa, o tempo ele se torna relativo. O tempo que passa para mim não é igual ao tempo que passa para você, porque a gente vê isso de maneiras diferentes. Então, é um estado natural que, com os diversos estímulos, com as diversas sensações que a gente tem hoje, com o aumento desses estímulos, a gente perdeu. Porque a gente se acostumou a prestar atenção em várias coisas diferentes ao mesmo tempo. E isso faz com que a gente perca a capacidade de prestar atenção em uma coisa só durante muito tempo. Então, a gente não tem mais essa sensação de perder a hora, de perder as coisas, porque toda hora a gente troca o nosso objeto de atenção. Isso faz com que a gente saia do momento presente e durante vários espaços de tempo, isso prejudica. Hoje, quando você está no momento presente, quando você está nesse estado meditativo, os dias passam rápido e os anos passam devagar. E hoje, com essa quantidade de sensações, os dias passam muito devagar, eles se arrastam, mas os anos passam muito rápido. Então, inverte. O estado meditativo inverte a sua relação com o tempo. Isso é muito interessante. Alguém mais? Tem alguma pergunta? Então, a gente não está muito preocupado com o tempo porque é hora do almoço. Mas para tu saber... Já deu? Não, tu tens... Daqui a 6 minutos completa 1 hora. Beleza. Eu só vou terminar aqui, então. Para encerrar, eu vou falar algumas dicas que eu aprendi com o tempo e durante a prática. A primeira delas é pratique, porque não espere o lugar ideal para praticar, o momento ideal para praticar. Você pode começar a meditar agora, depois dessa palestra, pode começar hoje à noite, amanhã de manhã, mas pratique. Feito é melhor que perfeito. A segunda é crie um hábito. O melhor jeito de inserir alguma coisa, algo novo na sua vida é fazendo disso um hábito. Criar uma rotina para aquilo entrar. Então, a melhor maneira de começar a meditar é através das práticas formais. Então, escolha um horário e local para fazer sua prática e tente se manter nesse horário. Assim, você cria uma rotina, você cria um hábito e isso vai permanecer na sua vida e vai ter impacto no resto, no seu dia a dia, além dessas práticas formais. Tome consciência do ato de meditar. Não transforme a meditação num checklist, eu estou fazendo meditação. Faça, pratique, mas tenha consciência do porquê de estar fazendo isso, tenha consciência do que você quer que essa prática impacte na sua vida. Tendo essa consciência, você faz a prática formal de manhã e você vai relacionar ela com coisas do seu dia a dia. Então, você vai aplicar isso melhor do seu dia a dia quando você tem consciência que você está meditando. E para inserir melhor essas práticas no dia a dia, você pode utilizar tarefas do dia a dia para treinar a atenção.
é normal do corpo humano, do ser humano, se a gente faz uma tarefa muito repetitiva, a gente colocar a nossa cabeça em outro lugar. A gente pode falar, Chico. Eu vi sua mão levantada. Eu ia te perguntar se que tu falou sobre a intencionalidade de você meditar, né? De você meditar sabendo o que você quer. Quando eu comecei a meditar, eu não fazia ideia de por que eu estava fazendo aquilo, exatamente. E eu acho que, apesar de depois eu ter criado mais consciência sobre isso, é um processo de descoberta legal, sabe? Mesmo quando você ainda não tem uma intenção muito fechada naquilo que você deseja, naquilo que você almeja. Até porque, às vezes, meditar não tem você não está visando um objetivo, né? Algumas pessoas falam que vão meditar sobre um assunto. Isso é refletir sobre o assunto, né? Meditar sobre o assunto é um conceito complicado, porque, enfim, eu não sei querer entrar muito nisso, mas é só dizer que a falta de intencionalidade não me impediu de aprender a meditar primeiro, para depois descobrir para que aquilo servia, tá ligado? Sim, é verdade. Eu posso ter pulado alguns passos. Essa etapa de tomar consciência do ato de meditar foi uma coisa que eu também aprendi com o tempo. Eu comecei a meditar por meditar, porque me falaram que era bom. E só depois eu percebi que tomar consciência desse ato me ajuda a trazer isso para o dia a dia. Então, quando você está começando, você não vai ter consciência do porquê você está meditando. Você só vai entender isso mais para frente. É um processo. E, então, voltando a utilizar tarefas do dia a dia para treinar a atenção, nosso corpo, quando você está, por exemplo, lavando a mão, tem vezes que você lava a mão e você nem presta atenção que você está lavando a mão. Então, é um exercício interessante você prestar atenção como você está lavando a mão, do jeito que você está lavando a mão. Isso hoje é muito importante, ainda mais com o coronavírus, então você tem que lavar suas mãos direitinho, lavem as mãos. Então, é interessante você prestar atenção quando está lavando a mão. No banho, muitas vezes você entrou no banho, já começou a pensar em alguma outra coisa, e quando sai do banho, nem sabe se tomou banho direito. Então, prestar atenção nessas coisas enquanto você está lavando louça, enquanto você está cozinhando. Prestar atenção nessas tarefas do dia a dia que, às vezes, são chatas e que você desvia a atenção delas. Mas é uma boa prática, é um bom tipo de prática você prestar atenção nessas coisas. E outra dica é que o processo de meditação, ele não é um processo linear. Você não vai ter uma melhora constante. Se um dia você meditou, não necessariamente você vai meditar melhor no dia seguinte. É um processo linear. Um dia você consegue, um dia você não consegue. Então você tem que entender isso e continuar meditando. E por fim, você tem que ser gentil. Como não é um processo linear, no dia que você não consegue, você tem que ser gentil consigo mesmo. Você tem que falar, beleza, não consegui, amanhã eu consigo. Você tem que ser gentil para aceitar suas falhas e se aceitar como uma pessoa que falha e continuar a prática, continuar se aprimorando cada vez mais. É isso. Queria agradecer a presença de todos. Espero que vocês tenham aproveitado a palestra, tenham aprendido alguma coisa. Espero que eu possa ter trazido alguma coisa. E todas também. E todas também. Desculpe. Obrigado a todos e todas. E, por fim, eu vou deixar uma frase aqui que é interessante. Devemos estar conscientes de que o que nos causa desconforto ou ansiedade não são os eventos, mas como conectamos as nossas emoções a esses eventos. É uma frase muito interessante que fica aí para a gente sempre estar notando que não são os eventos que nos causam problemas, mas como nós vemos esses eventos. E é isso. Muito obrigado. Nice. Velho, primeiro, obrigado, Daniel. Valeu por ter dado essa palestra, que, assim como a de Cristiano, foi fora de temas técnicos das coisas que a gente trabalha diariamente na Guava, mas tem tudo a ver com como a gente se mantém para poder estar trabalhando nessas outras coisas técnicas. Valeu, gente. Valeu, Chico. Valeu, Dan. Foi muito bom, velho. Obrigado.